O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Infelizmente, muitas pessoas acabam se doando quase que integralmente a alguém. Mas esse alguém não age da mesma forma quando se encontra em uma posição melhor. O OP desse relato é um bom exemplo disso. Ele investiu, apoiou, ajudou. E quando a esposa estava bem, resolveu traí-lo na empresa em nome do crescimento profissional, nas palavras dela. Mas também veremos que o OP não deixou barato. Bora lá! Eu descobri que minha esposa estava me traindo com executivos da empresa onde ela trabalhava. Então eu fiz questão de garantir que a carreira dela nunca mais se recuperasse. Cada gesto de gentileza foi um investimento, cada palavra de apoio, um aporte. E aparentemente eu era apenas a infraestrutura por trás do seu sucesso pessoal, da sua estratégia para chegar ao topo. Hoje vocês verão o modus operandi de muitas carreiristas. Amor e confiança adquiridos, e depois liquidados em troca de crescimento profissional. As pessoas falam sobre mulheres que dormem com alguém para subir na carreira. E, como hoje em dia todo mundo é politicamente correto, isso virou algo quase que proibido de se dizer em voz alta, como se não fosse algo que ainda acontece no mundo real. Nunca senti isso de forma tão forte até recentemente, porque descobri que a minha própria esposa é uma dessas pessoas que dormem com alguém para avançar profissionalmente. Não sei há quanto tempo isso está acontecendo, mas sei que estive dormindo na mesma cama que essa mulher. Estive tendo relações com alguém que vinha me traindo de forma constante, sem o menor remorso. E agora eu me sinto enojado comigo mesmo, e sinto um ressentimento enorme por tudo isso. A pior parte de todas é que eu a apoiei durante o mestrado que a levou exatamente a esse emprego. Não apenas moralmente, mas financeiramente também. E quando digo financeiramente, quero dizer uma quantia considerável de dinheiro. Fiz isso porque a amava e queria que crescêssemos juntos. Queria que tivéssemos conforto financeiro. Eu sabia que esse diploma a aproximaria da carreira que ela realmente queria. Na época, as pessoas me disseram que era estupidez apoiá-la nesse nível, porque éramos apenas noivos. Ainda não éramos casados. Mesmo assim, eu me casei com ela, então nunca senti que tivesse cometido um erro. Mas agora sei que cometi. Só precisei de muito tempo para enxergar isso. Sinceramente, não sei se ela me traiu puramente pelos benefícios profissionais ou se fez isso porque buscava uma válvula de escape e as pessoas da empresa simplesmente estavam ali. Nós dois temos 31 anos. Não há nada que eu precise ser como bom marido que eu não seja. Minha carreira vai muito bem. Eu me alimento bem, vou à academia o tempo todo. Cuido dela e demonstro amor. É muito difícil para mim enxergar qualquer ponto em que eu tenha falhado. Mesmo que houvesse algum aspecto em que eu não fosse suficiente, ela deveria, ou ao menos poderia, ter comunicado isso comigo. Assim, eu poderia tentar melhorar. As pessoas dizem que quem trai não precisa de um motivo para trair, e que eu não deveria me culpar. Mas, sinceramente, neste caso eu não consigo deixar de pensar que talvez houvesse algo que eu pudesse ter feito para impedir isso. Tudo na minha vida vai mudar agora. Quero acreditar que eu não fui completamente impotente, porque odeio situações sem saída. Minha esposa sempre foi fã do mundo corporativo. Não sei se a culpa é de séries como Suits e outras do tipo que glamorizam isso, mas ela sempre soube que era isso que queria fazer, fosse em finanças, marketing ou qualquer outra área. Não havia motivo para eu não apoiá-la, então eu apoiei. Ela quis fazer um mestrado. Estive ao lado dela em cada etapa do processo de candidatura e, quando o assunto foi dinheiro, tive um papel importante ajudando a cobrir os custos. Pelo menos 50% das taxas saíram do meu bolso. Alguns meses depois de se formar, ela conseguiu um emprego em uma empresa muito maior. É uma multinacional, com espaço para crescimento profissional. Ou seja, exatamente o que ela queria. É o tipo de trabalho em que as pessoas usam terno todos os dias. A renda dela aumentou bastante. Quando ela começou nesse emprego, considerando a família dela, isso também foi uma vantagem para mim. Significava que pagar carro e casa se tornava algo muito mais viável. Dava até para começar a fazer alguns investimentos aqui e ali. Eu era realmente grato pela posição em que tínhamos chegado juntos, e quando ela começou a receber promoções, acreditei de verdade que isso acontecia porque a pessoa com quem eu me casei era incrivelmente inteligente. Como fui ingênuo ao achar que era só isso? Ela vem me traindo com os chefes no trabalho. É assim que ela vem subindo na carreira. É o tipo de coisa que, se você disser a uma mulher em circunstâncias normais, você é chamado de misógino. Mas é literalmente isso que está acontecendo. Neste caso, é uma mulher que está me traindo com figurões do local de trabalho em busca de favores, num emprego que, essencialmente, eu ajudei ela a conseguir. E isso está acabando comigo. A pior parte é que não é apenas uma pessoa. Sei que ela está dormindo com pelo menos 2 deles.
Ela sempre foi pragmática, e chega a ser irônico como ela aplica isso até em dormir para chegar ao topo. Bastou um único episódio para eu começar a desconfiar. Ela chegou em casa tarde e não tinha mencionado antes que voltaria tarde, o que já era estranho. Ela disse que esqueceu de avisar e eu não quis fazer um escândalo. Mas quando senti cheiro de bebida no hálito dela, soube que havia muito mais naquela situação do que ela estava deixando transparecer. Perguntei sobre a bebida, e ela disse que tinham compartilhado alguns drinks no trabalho. Ela alegou que isso acontece com frequência entre as pessoas que ficam até tarde, e que na maioria das vezes ela nem participa, mas que dessa vez resolveu participar. Eu apontei que ela tinha dirigido até em casa, o que foi extremamente imprudente. Ela se defendeu dizendo que não bebeu quase nada, então não era grande coisa. Que estava com todas as faculdades mentais preservadas e tudo mais. Eu não quis focar na bebida, porque não achei que esse fosse o motivo de ela não ter me contado que trabalharia até tarde. Perguntei se havia algo que ela não estava me dizendo, e a resposta dela foi muito agressiva. O quê? Eu já te disse. Só esqueci de mencionar. Não insisti além daquele ponto, porque ficou muito claro para mim que ela continuaria agindo de forma defensiva. Mas havia, sem dúvida, algo que tinha acontecido e que ela jamais contaria no momento em que eu parasse de discutir com ela. Eu sabia que teria de checar o telefone e os e-mails dela para entender o que realmente estava acontecendo. Tive que esperar até que ela estivesse dormindo, o que aconteceu mais cedo do que o normal, já que ela tinha bebido. Além disso, depois de tantos anos ao lado dela, eu sabia que ela dorme ainda mais profundamente quando bebe, então não fiquei muito ansioso ao vasculhar as mensagens com cuidado. O primeiro lugar que fui foram os e-mails, porque ela se comunica com quase todo mundo por e-mail. Ela acha que isso a diferencia de forma elegante, e até certo ponto diferencia mesmo. Quero dizer, ela não usa e-mail para perguntar sobre compras do mercado, mas se está fazendo planos com alguém, prefere sempre usar o e-mail. Embora a maioria parecesse inofensiva, notei que havia e-mails dela com o chefe, sobre um assunto que eu achei suspeito. Quando abri a conversa e li as mensagens, vi que eram eles combinando encontros. Enviavam 3 ou 4 e-mails e depois a próxima mensagem na conversa aparecia semanas ou meses depois. Era sempre algo mínimo, apenas informando locais e horários. Não é preciso ser um gênio para perceber que eles estavam marcando encontros. Não havia nada de oficial nesses e-mails. Nada que me convencesse de que eles estavam organizando algo relacionado ao trabalho. Eram apenas os dois combinando encontros particulares. Eu esperava encontrar algo que deixasse claro que eles estavam se encontrando para dormir um com o outro, mas não havia nada explícito desse tipo nessas conversas. Tentei ver se os dois trocavam mensagens em alguma outra plataforma, mas não encontrei nada. Quando fui checar os outros aplicativos de mensagem, foi aí que vi que ela tinha o Telegram instalado no telefone. Ela conversava com várias pessoas ali, mas notei um nome específico que reconheci como sendo de alguém com quem ela trabalha. Ela já mencionou esse cara antes e sempre diz que ele é um grande babaca. Mas quando abri as mensagens, eles conversavam como se estivesse tudo ótimo entre eles. Grande parte das conversas era sobre trabalho, mas eu sabia que havia algo errado porque ele a chamava de baby o tempo todo. Ela nunca pediu para ele parar. E, embora ela já tenha me contado muita coisa sobre ele, nunca mencionou que fosse o tipo de pessoa que fica dando em cima de mulheres no ambiente de trabalho. Quando li todas as mensagens entre eles, com calma, ficou claro que ela tinha um arranjo parecido com outro cara que eu tinha visto nos e-mails. Esse outro cara, vou chamá-lo apenas de Gabriel, era muito mais explícito nas mensagens, então ficou óbvio que eles estavam dormindo juntos. Em um ponto da conversa, ela disse, obrigada por mencionar meu nome naquela reunião, mesmo não sendo nada formal. Ficou claro que ela estava recebendo favores em troca de se envolver intimamente com pessoas em cargos mais altos. Ela é uma mulher ainda bonita, então não me surpreende que eles a quisessem momentaneamente, mas me surpreende que ela esteja diretamente envolvida em tudo isso. E, por favor, não venham com histórias de que ela pode ter sido coagida só porque são os chefes dela. Vocês não estão totalmente errados em pensar isso. Mas, além de ela nunca ter mencionado isso para mim, o marido dela, ela vem se envolvendo nesses casos há meses e ainda recebendo algo em troca. E não há nem o menor sinal de protesto da parte dela em nenhum dos registros. Ela continua me traindo. Não importa o que ou quanto alguém queira ficar do lado dela. Eu documentei todas as mensagens e e-mails. Vou garantir que isso tenha um peso enorme no divórcio. Mas também quero usar isso para arruinar a vida dela. Não quero que ela seja feliz se eu não posso ser. Eu sei que pareço apenas um homem com raiva, mas estou genuinamente destruído com a forma como tudo isso aconteceu. Porque, por mais que eu a odeie agora, ela é alguém que eu amei profundamente. Eu realmente a amei. Mas não posso mais. Simplesmente não posso. Atualização 1. Esperei um pouco antes de confrontar minha esposa. Eu sabia que, no momento em que o fizesse, nada voltaria a ser como antes. Não era medo, mas eu queria saborear o último resquício de normalidade que a minha vida ainda teria. No fim,
Puxei o gatilho e a confrontei sobre a traição. Gravei toda a conversa porque sentia que ela tentaria mentir para sair da situação. Eu queria que tudo estivesse documentado. Confrontei-a em um fim de semana, porque é o único período em que temos certeza de que ambos estaremos em casa praticamente o dia inteiro. Eu havia impresso os e-mails e simplesmente deixei o monte cair no colo dela. Ela começou a folheá-los, e eu vi o rosto dela mudar quando percebeu do que se tratava. Eu nunca imaginei que mulheres realmente fizessem isso, mas a primeira coisa que ela disse foi: você mexeu nos meus e-mails, como se isso fosse um crime pior do que me trair. Eu disse que ela precisava se explicar, em vez de dar desculpas. Ela levou quase um minuto inteiro para pensar no que iria dizer. E então, finalmente, disse que eu estava tirando os e-mails de contexto. O que você acha que está acontecendo nesses e-mails? Porque você claramente está entendendo tudo errado. Não há nada de errado em nenhum deles. Eu já esperava que ela tentasse me manipular, então não fiquei surpreso. Se eu estou errado, então me diga o que está acontecendo. E explique. Eu não acho que eu precise dizer primeiro o que acho que está acontecendo. Ela fez outra pausa e então afirmou que os e-mails eram apenas ela e os chefes planejando locais para confraternizações da equipe quando o desempenho no trabalho era bom. Eles saíam para passar um tempo juntos, e ela e o chefe ficavam responsáveis por grande parte da organização. Minha primeira pergunta foi por que ela nunca tinha me contado sobre nenhuma dessas confraternizações. Ela alegou que praticamente nunca ia a esses encontros. Disse que os dias em que esqueceu de me avisar que chegaria tarde foram justamente dias como esses. Eu apontei que ela tinha mencionado que isso acontecia no trabalho, e não em um local externo. Ela disse que o plano era acontecer fora, mas que, no último minuto, os planos mudaram e acabaram ficando no próprio local de trabalho. Minha próxima linha de questionamento foi por que esses encontros sempre aconteciam em hotéis. Hotéis têm bares e restaurantes, não tem? O tom dela me irritou profundamente, como se eu estivesse fazendo uma pergunta idiota. Eu sei disso. Mas absolutamente todos os encontros que eles haviam combinado tinham sido em hotéis. Nunca em um restaurante sofisticado nem em um bar elegante. Eu sabia que ela estava mentindo. E ela sabia disso. Eu sabia, mas ela continuava tentando fazer a versão dela parecer coerente. Quando me cansei de vê-la tentar contornar a situação, entreguei a ela o segundo maço de papéis, que continha as mensagens dela com outro cara do trabalho. Gabriel. Aquilo a pegou completamente de surpresa. As mensagens eram muito mais explícitas, então praticamente não havia margem para ela escapar. Ela tentou balbuciar algumas desculpas, mas sinceramente não dei atenção alguma. Eu já sabia que ela estava mentindo, independentemente do que escolhesse dizer. Deixei tudo muito claro para ela, e ela tinha mantido relações inapropriadas com pelo menos 2 pessoas no trabalho para obter favores em troca. Tinha escondido tudo de mim. E, quando eu a confrontei, ainda tentou me manipular psicologicamente. A primeira coisa que ela tentou negar foi a ideia de que estivesse dormindo para subir na carreira. Ela não negou a traição em si. Quando eu apontei isso, ela disse que eu estava interpretando demais. Mas eu sabia que não estava. Deixei claro que não havia mais nenhuma outra forma de nosso relacionamento terminar. Ia acabar em divórcio, e seria em breve. Nesse ponto, ela começou a implorar. Implorar dizendo que não tinha traído, que nada de inapropriado tinha acontecido. Eu não disse nada. E, depois de um tempo, sem que eu precisasse fazer nada, ela acabou admitindo que tinha traído, o que fiquei satisfeito por ter gravado, mas disse que não tinha significado nada. Que não havia emoção alguma envolvida. Segundo ela, foi apenas físico, e pelo benefício que isso trouxe para nossa família. Quando ela disse isso, ficou claro para mim que não havia qualquer consciência ali. Eu sabia que precisava que ela saísse de casa. Depois do que fez, não merecia continuar ali. Mas ela se recusou a sair. A casa também é minha. Soou como uma criança birrenta. No fim das contas, não consegui fazê-la sair, o que é péssimo, porque estou morando com minha futura ex-esposa. Já mandei notificá-la oficialmente com os papéis do divórcio. Inclusive, fiz isso no local de trabalho dela, o que ela odiou, porque chegou em casa furiosa. Tivemos uma discussão aos gritos, cheia das mesmas bobagens de sempre, mas pelo menos tive a chance de colocar para fora muito do que estava entalado. Eu vinha reprimindo muitas dessas emoções, e se ela continuar me dando oportunidades de descarregá-las, isso até me ajuda. A única coisa que posso fazer agora é torcer para que toda a fase do divórcio transcorra sem grandes problemas. Tenho um amigo próximo que é advogado especializado em divórcios, e ele vai me representar. O problema é que já ouvi histórias de terror demais vindas dele. Mulheres enlouquecem quando você diz que está deixando-as ir, mesmo quando o problema original partiu delas. É algo realmente intrigante. Não vou deixar isso arruinar minha produtividade no trabalho nem minha saúde mental. Vou continuar focado na minha carreira. É uma boa forma de tirar a mente dela e de toda essa loucura. A atualização 2.
Consegui sobreviver a uma dança longa e dolorosa com essa mulher, e acho que isso já é mais do que suficiente para uma vida inteira. Não tenho o menor interesse em entrar nesse tipo de arena novamente por muito, muito tempo. Estou oficialmente divorciado agora e, apesar de toda a dor de cabeça, no final veio acompanhado de um grande alívio. O processo de divórcio em si não foi a pior parte de tudo isso. Foi relativamente simples. Ela ganha muito dinheiro, e eu também. Então não fazia muito sentido travar uma guerra por pensão alimentícia. A casa era a maior questão. E, por mais que eu quisesse ficar com ela pela estabilidade, o tribunal a concedeu a ela. Por quê? Não faço ideia. É assim que essas coisas acontecem. E é uma merda. Mas aceitei essa derrota parcial. Digo isso porque eu recebi o valor correspondente à minha parte e também liquidamos alguns investimentos, dividindo o dinheiro entre nós dois. Então eu não diria exatamente que estou em uma situação ruim. Só continuo muito irritado por a casa não ter ficado comigo. Eu precisava que o divórcio estivesse concluído antes de fazer o que planejava a seguir. Já tinha lido relatos demais aqui para simplesmente deixar os e-mails e mensagens que eu tinha reunido irem para o lixo, especialmente porque eu também tinha uma gravação em que ela praticamente admitia a traição. Enviei um e-mail completo, com endereços e tudo, para a empresa dela. 2 executivos estavam se envolvendo com uma funcionária em posição inferior. Obviamente, isso não fica bem para ninguém. Disseram-me que o caso seria investigado, e depois disso eu só precisei esperar. Isso a deixou furiosa. Ela foi uma peça central da investigação. E, no dia em que entraram em contato com ela para fazer perguntas, ela me ligou para me xingar. Disse que sabia de onde isso estava vindo, mas que esperava que eu não fosse tão mesquinho. Foi ela quem despertou esse lado mesquinho em mim. Ela me chamou de todos os nomes possíveis e disse que era melhor eu não cruzar com ela por aí. Isso foi até engraçado, porque ela nunca fala desse jeito. Eu apenas tratei de dar uma longa risada da ameaça dela. Por fim, a investigação foi concluída. Eu realmente esperava que os 3 fossem demitidos, mas não foi o que aconteceu. Demitiram ela, e o Gabriel saiu junto. O outro executivo provavelmente ficou, porque ocupa um cargo muito alto, e a empresa fez o que precisava para protegê-lo. Já ela era descartável para eles. Acho que o Gabriel teve que sair por uma questão de igualdade. Ficaria estranho se apenas a pessoa em posição mais baixa fosse punida numa situação dessas. Quando soube disso, fiquei eufórico. Adoro saber que agora ela vai ser tratada como uma granada armada em qualquer empresa séria. Ninguém quer alguém que traga escândalos consigo. Ainda mais conhecendo a forma de contratação das empresas do ramo dela. É assim que ela será conhecida daqui para frente. E nem preciso dizer que ela ficou ainda furiosa comigo. Furiosa de verdade. E talvez furiosa é até um termo suave. Ela parecia que teria partido para cima de mim se eu estivesse por perto. Mas como ela não fazia ideia de onde eu morava agora, eu me diverti esfregando isso na cara dela. Virei a versão mais imatura de mim mesmo, e confesso que eu adorei poder fazer tudo isso. A partir de agora, vou focar em viver a vida de solteiro. Consegui escapar desse desastre de mulher, e não tenho a menor vontade de assumir outro risco como esse novamente. Comentários sobre o relato. Apoiá-la durante o mestrado, ajudar com os estudos, estar ao lado dela nos momentos de dificuldades, celebrar cada conquista da carreira dela, acreditar que vocês estavam construindo uma vida juntos. Tudo isso para o quê? Isso não foi apenas ignorado. Foi explorado. Cada grama de confiança e amor que o Op ofereceu virou um degrau para as ambições dela. A ideia de dormir bem para chegar ao topo não era apenas uma metáfora para ela. Era uma estratégia deliberada. E, quando ela foi confrontada, ela tentou manipular, negar e distorcer tudo a seu favor. O que torna tudo ainda mais revoltante é o quão calculado isso foi. Mas a vingança do Op foi doce, fazendo-a ficar com a imagem manchada e a carreira praticamente destruída. E fico feliz pelo Op que aprendeu a sua lição e buscará paz agora. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.